Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Pod Faz o Seguinte, um segundo episódio para você acompanhar muito conteúdo de valor, exatamente para você poder, sem burocracia, sem tecnês, para te ajudar dentro do seu negócio a se desenvolver e aplicar na prática. Hoje a gente traz aqui alguns convidados super especiais, hoje agora está em trio esse episódio, com foco no tema do planejamento para empresas para 2025, como organizar ela através de gestão e como fazer crescer ela através de planejamento estratégico de marketing. E estamos aqui com nossos convidados, o Kleber, nosso Kleber Castro, da SXS. Por favor, se apresente, Clebão. Obrigado, Rafa, pelo convite, é uma satisfação muito grande estar aqui para poder falar sobre planejamento, que é algo que às vezes dá uma coceirinha de como é que eu faço, quais são as melhores práticas, mas eu tenho certeza que nessa mesa aqui a gente vai conseguir levar bastante conteúdo para você, empresário. Isso aí. E estamos também com o nosso convidado, grande parceiro, cliente, amigo, César Santos. Por favor, Cezão, se apresente para nós. É uma honra ter você aqui. Bom, meu nome é César, eu sou consultor. Trabalho na área de reestruturação organizacional, processo de procedimento, gestão de talentos nas empresas. Nós temos empresas aqui no Brasil e temos empresas nos Estados Unidos também, em Fort Lauderdale, lá na realidade na grande Miami. E a minha pergunta base para você já fez o teu planejamento estratégico de 2025? Boa pergunta. É isso. Vai esperar quando? O carnaval? Vai esperar a primeira o semana de março? Boa pergunta, Rafa. Só nessa lógica já foi um terço do ano. Já foi. E as oportunidades que possivelmente pode se perder ao longo desse trajeto, né? Então E ainda existem empresários que falam assim, a minha empresa já deu certo. Quando você volta essa pergunta, ele diz, planejamento estratégico. Não fiz. Vai ser legal esse podcast. Nossa, não tenho dúvida. Porque o planejamento, ele nada mais é do que a busca de realização antes da realidade, né? Sim. Da visualização para você achar os melhores caminhos do que simplesmente você ficar reagindo na gestão do seu negócio ou do seu marketing. Mas não tenho dúvida que vai ter muito conteúdo aqui pra gente. Desejo a boa-vinda a vocês que estão nos assistindo, tá? Esse é um podcast que visa trazer uma conexão entre marketing e negócios, com insights que você pode aplicar dentro do seu negócio agora, com as ferramentas que você tiver para transformar a forma de agir e pensar. Hoje, como a gente falou, é sobre planejamento, então a importância disso e como que a gente vai trazer aqui algumas ferramentas, algumas perspectivas de como vocês podem olhar o negócio e a gestão do seu marketing de uma forma estratégica para você fazer diferente, né? No mínimo, fazer diferente, mas com certeza com o potencial de fazer melhor, porque com o planejamento você consegue prever muito mais oportunidades. Agradeço mais uma vez a apresentação de vocês e quero já começar aqui com uma pergunta um pouco mais para te buscar no seu passado, César. Porque o que você é hoje é fruto de uma série de consequências e coisas que aconteceram durante a sua vida. Sim. E eu queria saber exatamente isso. Como que hoje, assim, dentro das suas realizações que você pode destacar, de forma breve, como que você hoje vê tópicos na sua vida que você fala, Rafa, olha, esses momentos da minha vida foi a bifurcação para eu fazer diferente, para eu pensar diferente, para hoje você está ajudando empresas a pensar e agir diferente. Queria te ouvir rapidamente 5 tópicos, pode ser até 5 tópicos para que te fez chegar até aqui. O que foi na sua vida que fez você chegar até aqui? O primeiro ponto é ver a dificuldade dos empresários em estruturar uma empresa. Acho que assim, muitas pessoas, inclusive é o que eu fui fazer nos Estados Unidos, e a gente percebeu que lá existem muitas pessoas que querem ter uma empresa, que são empreendedores, porque acho que vocês sabem a diferença de empreendedor e empresário. Todo empresário é empreendedor, e muitas vezes um empreendedor não é um empresário, porque o empreendedor ele passa um pouquinho da questão do sonho, o empresário não. O empresário ele é realista, o empresário é aquele cara que realmente ele busca. E hoje nós temos muitos empreendedores. Então eu comecei a perceber que existem muitas pessoas que querem ter empresa, mas são empreendedores. Acho que deu... Sim, sabe ser técnico, mas não sabe como transformar aquilo em negócio. Exatamente. E aí eu comecei a perceber também que existem muitos empreendedores que eles... porque assim, quando você começa a fazer uma análise global, a maioria das pessoas ou ela é técnica ou ela é gestora. Ela faz a parte da gestão. Muitas vezes a pessoa faz a parte técnica muito bem, mas ela não é gestora. Só que é difícil ela encarar a realidade de que ela não sabe fazer gestão de uma empresa.
Aí ela começa por exemplo, colocar o operacional dali em prática e ela se perde todinho. E eu fui vendo isso no decorrer das empresas no qual eu passei, porque eu trabalhei tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, nessa parte de gestão, e aí eu comecei a perceber isso nas empresas no qual eu visitava. E aí isso me chamou muita atenção para mim começar a desenvolver metodologias, porque eu já tenho, sei lá, mais de 20 anos na carreira de consultoria, e foi exatamente isso que me levou sei lá, ter esse formato de vida que eu tenho hoje. Sim. Ajudando empresas, sim, compartilhando conhecimento e compartilhando sabedorias. Agora, você perguntou, você disse a questão de tópicos. Então, primeiro, o empresário, ele não olha, ele só quer executar. Ele não olha processo, ele não olha pessoas, ele não olha gestão financeira, ele não olha o pós-vendas. Eu acho absurdo empresa que não faz pós-vendas. Sim. Isso é uma dor muito comum. Até porque a gente chama... Não vou falar nome técnico, a essência do podcast não é essa, mas o cliente ficar comprando de você, seja por serviço ou produto, constantemente, é o que traz a saúde financeira para o negócio também. Exatamente. Porque se não tiver um pós-venda minimamente estruturado, ele compra somente uma vez. E muitas das vezes aquele custo para trazer aquele cliente não se paga. Porque você tem um custo da mercadoria, da entrega do serviço e tudo mais. Mas eu queria perguntar um pouco mais a fundo, Cezão, antes da gente entrar um pouco no empresário. Quem que é o César pai, o César marido? Não faz essa pergunta, porque eu tenho certeza que foi esse cara que se transformou primeiro antes de ser esse empresário, prestador de serviço, consultor nas empresas para gerar esse resultado. Nasceu lá no fundo de desafios e enfrentamentos que você enfrentou, que você chegou aqui hoje e construiu tudo que você construiu. Olha só, primeiro que esse podcast dura quanto tempo? Se eu começar a falar da família aqui, a gente vai ficar 3 horas de podcast. Não, mas não é essa a ideia. Tem uma esposa fantástica que vocês conhecem, que é a Rose. Sim. Tenho 2 filhos, assim, um filho advogado, doutor Rafael, uma filha advogada, doutora Rafaela. Só que tem um detalhe, né? Olhando o lado do filho, são bons filhos maravilhosos que eu amo demais. Tudo, olha que interessante, tudo. Eu até comentei com um cliente nosso, eles têm uma empresa de construção nos Estados Unidos, e eles têm filhos pequenos ainda. E teve um dia que eu olhei, trabalhei muito o lado emocional deles. Por quê? Porque o pai, ele não estava sendo meu cliente naquela hora, ele estava sendo pai. E ele estava se sentindo culpado, porque ele praticamente trabalhava, não é 40, sei lá, 60 horas durante a semana, e ele não tinha tempo para os filhos. E eu disse exatamente uma coisa para ele. Nós fazemos tudo que nós fazemos em termos profissionais, porque a gente quer dar o melhor para a família. E aí, só que tem uma coisa, que você passe pouco tempo com teu filho, mas dê tempo de qualidade. Sim. Foi isso que transformou hoje nos filhos maravilhosos que eu tenho, tanto o Rafael quanto a Rafael. Sem dúvida. Tá bom? Então, assim, tudo isso que a gente trabalha no nosso dia a dia profissional, a gente... faz isso pela família. E eu amo, né? A gente chama... O Kleber é pai também de 3 meninos. Pai, 3 né? meninos incríveis. E essa pergunta que você fez pro César, eu tava respondendo ela para mim aqui, que é o seguinte, o meu pai, a família é a coisa mais importante que existe, com certeza. O meu pai e minha mãe, eles são multi-habilidosos. São muito habilidosos. Gostam de aprender, né? De tudo um pouco. Tem as suas profissões, claro, mas eles são pessoas que gostam de habilidades. E eu, meu irmão e minhas irmãs, nós convivemos com isso desde então, e meu pai me explicou um dia o porquê. Por que habilidades? Falei, por que você pode... Por que uma você pode ter 10? Seja melhor em uma. Aposte o seu trabalho em uma ou duas, enfim, aonde vai ter renda para sua família, onde você vai ter renda para você, mas você não tem impedido de ter habilidades. Então, isso desenvolve pessoas. Sim. Habilidade no esporte, habilidade musical, culinária, seja lá qual você queira escolher, habilidade é muito importante. Autodesenvolvimento, sabe? Mas para isso precisa querer, né? Essa é a pecinha tem que funcionar. E os filhos,
Eu tenho uma pequena Maitê. Ah, a Maitezinha, Maitezinha. gente. É maravilhosa. É maravilhosa, dá vontade de colocar embaixo do braço e carregar. Ela tá com 3? Dois? Você teve Orlando semana agora passada, com ela. 2 Você anos. teve Orlando com a esposa agora. Sim, a gente foi passear lá. Mas olha que também. interessante. Eu acho que vocês trazendo isso, eu acho que é legal falar. A gente foi para lá em agosto também, para fazer reuniões com os clientes e tudo mais, que a gente tem clientes lá nos Estados Unidos. Só que elas não foram. Então foi puramente trabalho, 100% trabalho. Só que assim, afetou a forma dela ficar aqui, porque ela não viu o pai, perguntava se eu tinha sumido. Sim, a gente fazia ligação, sei lá, 3 vezes ao dia, mas não era o suficiente. Dormia, acordava no meu nome, parou de comer. Esse negócio gerou tanto um sentimento pra mim, assim, tão forte, que eu falei assim, não é possível. Na próxima vez eu tenho que levar elas pra eu não sofrer, mas ela sofrer muito mais. Então, assim, quando a gente fala de propósito, de filhos, né? Eu acho que o filho, ele traz uma perspectiva de um mundo novo pra gente, que não é o sucesso profissional. O sucesso profissional é consequência. Sim. Mas o fato de você poder prover qualquer coisa ali, né? O mínimo de condição de vida, de saúde, de presença, que seja, traz um propósito. Eu acho que isso se resume quando você vira pai, né? A gente tá falando com 3 pais na mesa, então... O nível de hierarquia das suas prioridades mudam. O seu propósito não muda. Possivelmente não vai mudar. Mas a sequência que vai ser feito educar, vai mudar. Prover, segurança. Porque não é só contigo mais, né? Não. É igual empresa. Como a gente estava falando até de planejamento, o planejamento não tem a ver só com quem está executando. Muito pelo contrário. No último podcast a gente falou muito isso. É doação, cara. Quando você vira empresário, você tá lidando ali com, depende do tamanho do seu time, né? 10, 30, 100 famílias. 500 famílias, dependendo do tamanho da estrutura. Então, todas as suas decisões e construções de gestão, de intencionalidade no seu negócio, culmina e impacta uma série de pessoas abaixo de você. Então, essa perspectiva de propósito, de doação, de repriorização na vida, sem dúvida, isso impacta a vida de muita gente, seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. E a gente tem ferramentas pra gente agir de uma forma profissional. Apesar de que família é algo extremamente emocional também. É muito bom, propósito de vida. E a gente fica muito feliz em poder ter a nossa perto. Vou começar com uma pergunta descontraída pro César, que é sobre planejamento, entrando já na veia aqui do tema. Se planejamento fosse uma maratona, qual que é a maior subida que você já enfrentou no caminho para o sucesso? Bom, vou falar de... pessoal, primeiro... Sempre o meu foco base é resultado. Pra mim, desculpa. Tudo é balela se não tiver resultado. Isso aí. Você pode ser drástico, você está sendo drástico. Pra mim, se lá no final eu tive um propósito e lá no final não aconteceu o propósito, você carregou pedra demais, muito esforço, em vão. Desculpa, eu posso estar sendo drástico, mas se o dinheiro não tiver na conta, lá no final... A maioria, sim, dos nossos clientes que nos procuram, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tendo hoje, graças a Deus, assim... falando do meu sócio, Luciano, grande Luciano. Luciano, obrigado mais uma vez. Não vou falar muito de Luciano, porque o Luciano, para mim, já é família, Luciano. Sim. Né? Luciano, ele é meu sócio nos Estados Unidos. 2025 promete, hein? Promete, exatamente. Vai ser um ano incrível para vocês. Entendeu? Luciano cara incrível. Pereira. Luciano é um cara incrível. Luciano... obrigado mesmo por tudo. Deus está conosco nessa aí. Sim. E 2025 vai ser um ano incrível. Então, voltando um pouco. Todos os empresários que nos procuram para qualquer tipo de consultoria, nós começamos pelo dinheiro. Desculpa, assim, sendo bem direto. Isso não aí. vou ficar... Mas assim, por quê? Porque toda realização depende de fluxo de caixa. Sim. Então, você empresário que... eu já fiz o meu planejamento estratégico. E é engraçado. Existem 2 planejamentos estratégicos, para quem não sabe. Agora a gente vai falar um pouquinho rápido sobre planejamento estratégico. Existe o planejamento estratégico mental, e eu vou ser bem drástico. Eu vou dizer assim, o que é planejamento estratégico mental? Nunca ouvi falar disso. É aquele que você vai lá nas ondas, né? Dá aquele pulinho lá e começa. Vou emagrecer 10 quilos. 7 sementinhas pra dentro. Vou, sei lá, faturar 100 milhões o ano que vem. Vou não sei o quê, tal. É o que sai na sua cabeça. E o grande erro, muitas vezes, do empresário ou empreendedor que seja,
É que ele Até acha do profissional que... liberal, tá? Até desse profissional liberal Sim, que tenta uma carreira ali, né? Ele pode aplicar todas essas técnicas. E depois, uma hora, eu vou contar uma analogia que eu até citei pro Rafa sobre isso que você tá falando, mas depois eu falo que ela é bem legal. Eu finalizando aqui, aí vamos lá, e aí ele acha que ele vai dar conta, só porque ele tem isso na mente dele, ele vai realizar tudo isso esse ano, e ele não colocou isso no papel, ele não colocou isso numa planilha, ele não descreveu, ele não fez a parte de processo. Quer dizer, tem uma série de coisas. E tem o planejamento estratégico, que é o descritivo, que eu chamo, que é aquele realmente que você chama um profissional, ou você mesmo faz, sabe, através de ferramentas, hoje a gente tem metodologias, tecnologia, né? Hoje você tem muitas, e nós, hoje a Real Plus Management, que é a nossa empresa nos Estados Unidos, hoje nós somos especialistas, né, nessa área de planejamento estratégico. Então, se você acha que você não fez seu planejamento estratégico, se isso está na tua cabeça só, está lá, e você não sentou com profissionais, ou você mesmo não desenvolveu isso tudo, para você passar para o seu time, você já começou errado. Você está começando o ano errado. Sim. Pode fazer Não, mas eu concordo com o que você está falando. E eu acho que isso é um problema até da cultura do brasileiro, tá? Sim. Porque a gente acaba sonhando muitas das vezes muito, mas pouco estruturando esse sonho. Sim. Aí fazendo uma analogia de uma viagem. Puta, eu quero conhecer um país, uma cidade, um bairro diferente. Tá, como que você está organizando suas finanças? Você conversou com a esposa para ver se essa é uma prioridade da família? Então, assim, nada mais é do que uma analogia da vida pessoal com a vida empresarial, né? Sim. De você fazer um planejamento estratégico para você poder realizar. Exatamente. Né? Criação de reserva. Eu acho que tudo começa na mentalidade, na forma de olhar as coisas, né? E aí, ferramenta, eu acho que, assim, que nem conhecimento, né? Informação tem muito. Conhecimento, poucos. Tem. Sim. Hoje, com o advento da internet, da inteligência artificial, o que você perguntar vem. Mas o que eu vou perguntar? O que eu vou perguntar? Por que eu estou perguntando? Então, assim, Exatamente. essa clareza, Sim, eu acho que é o desafio que a gente tem que estar sempre se preparando na vida para poder saber usar tanto os parceiros quanto as ferramentas e metodologias hoje disponíveis no mercado, né? Sim. Mas vamos lá, Clebão. Qual que é a sua ideia? Tá, é assim, para quem não sabe, eu sou especialista em planejamento de comunicação, né? O planejamento, ele navega em várias áreas, né? Sim. Eu não especificamente faço estratégia de negócio, eu faço de comunicação. E nessa tem uma analogia muito legal ao corte. Pega essa. Primeiro é o seguinte, eu trabalho com 3 pilares no planejamento, eu já vou entrar na analogia. Uma é a verdade que você acredita que você vive, da sua empresa, a verdade do mercado e o que realmente é real dessas 2. Sim. Eles estão conectados e não necessariamente por completo. Porque o que eu vejo muito é assim, a empresa... Isso é clássico, tá? O meu produto é o melhor, minha condição financeira está ótima, o meu mercado é super competitivo e eu tenho os melhores preços. Aí você vai olhar para o mercado. Essa é a verdade do empreendedor. Seja serviço ou seja produto. Sim. Aí vem a verdade do mercado. O mercado olha para você e fala, não te conheço. Tem 3 concorrentes aqui. Perfeito. Tem 3 concorrentes que são muito maiores do que você e o seu produto nem é qualificado para isso. É só uma hipótese, tá, gente? Isso é só um cenário. E o terceiro é o que é realmente real. A realidade, se for juntar esses 2 pontos, você não é conhecido, mas pode ser. Você precisa investir porque você pode chegar lá. A sua empresa pode ter mais dinheiro, sim. Você precisa de um planejamento estratégico de negócio. Para você ter um negócio, para você ter um planejamento de comunicação. Imagina o seguinte, só para eu, isso é vida real. Todo mundo no final do ano tem sonhos, certo? Sim. Eu tenho sonho, eu quero comprar isso, eu quero trocar de carro, eu quero fazer uma viagem. Isso é a área, como você disse, né? É a área das ideias. Eu estou na área das ideias. Isso não é planejamento e nem é objetivo ainda. Mas aí eu penso, já sei. De tanto você pensar, já sei, eu vou trocar todas as minhas roupas no final do ano. É isso que eu vou fazer. Vou trocar todas as minhas roupas. Aí você começa a gerar um objetivo. Isso é um objetivo. É simples isso, tá? Pode levar isso pro lado empresarial que funciona do mesmo jeito. E aí sim você começa a colocar como objetivo quais roupas você vai comprar. Parte financeira. Só que aí você esquece que o seu guarda-roupa tá caindo aos pedaços. Então esse já não é o objetivo. Que não suporta. Então esse já não é o objetivo número 1. O número 1 é comprar o guarda-roupa. Aí você tem um outro planejamento para esse guarda-roupa. Aí você descobre que você não sabe montar esse guarda-roupa. Você não é bom gestor. Você não sabe fazer compra.
Você não é bom em marketing o suficiente. Então você precisa de outras pessoas. E isso tudo é planejamento. Aí sim, aí eu executo. Eu comprei o guarda-roupa, eu chamei um instalador. Aí sim, eu vou ver se as minhas finanças cabem. O meu objetivo, que era 1, agora é 2, que é comprar as roupas. Se eu vou fazer a compra por montar um caixa primeiro, compra à vista, porque isso é mais barato. Se eu vou financiar. Ou vou financiar através do cartão de crédito. Exato. Ou de investimento. É isso. A gente conversou no último podcast, a gente fez sempre muita analogia com a vida pessoal. Sim. Eu acho que esse é o nosso desafio, né? Como empresário, como brasileiro, né? De conseguir olhar a nossa vida de uma forma mais racional, né? Sabe por quê, Rafael? Porque é o seguinte, ó. O lado técnico, a gente treina, a gente aprende, a gente busca, a gente faz cursos. Agora, o lado comportamental é complicado. O lado comportamental, ele é... Você tem que mudar a tua mentalidade, o teu mindset. Se você não mudar o teu mindset, você não vai conseguir entrar no teu lado técnico. O lado técnico aprende-se, entendeu? É o que eu falei para você. O empresário, muitas vezes, eles têm dificuldade de entender que ele... Ou ele é operacional, ou ele é técnico. E se ele... ou ele é ou ele é operacional técnico, ou ele é gestor. Se ele se identificar como operacional técnico, ele precisa de alguém gestor junto dele. Sim. Senão a empresa dele não vai crescer. Ou através de colocando um CEO, ou através de contratando, tornando, arrumando um sócio. Mas ele precisa de entender que ele não é... Sabe por quê, pessoal? Olha só. O nosso cérebro, ele tem um nível que chama-se limite da incompetência. Olha que interessante isso. Isso é bom, Isso eu estudei em PNL, em Programação Neurolinguística. E aí, o que acontece? Tem horas que você está tão envolvido na situação que você não consegue dar conta e sair daquele emaranhado. Porque o empresário, o que acontece com o empresário? Ele começa uma empresa do nada, ele é bom operacional e ele vai crescer, né? Ele começa a crescer. Quando ele começa a crescer, ele começa a fazer puxadinho, sem planejamento estratégico. Sim. Você viu isso acontecer? É quase que um improviso, né? Então, assim, ó, sabe aquela coisa assim? Construir uma base, não, vamos construir alguma coisa aqui e tal. E aí ele não vai fazendo planejamento estratégico. Aí, só que tem um porém. Aí ele começa a ter problema, porque daí assim, a demanda, ele de repente tem demanda, ele começa a vender muito, e aí ele começa a ter problema aí não tem pós-venda, ele não tem uma série de falta caixa. Exatamente, falta alteração. Caixa. E aí, o que acontece? E aí ele não consegue, aí chega uma hora que começa a vir as reclamações dos clientes. Daí ele percebe que, na realidade, ele precisa se organizar. Só que daí, para se organizar, ele quer... porque, olha que interessante, todo empresário, ele quer ser bem sucedido, ele quer ganhar dinheiro, ele quer se organizar, ele quer montar pelo processo. Só que ele não quer passar pela dor. E eu vejo isso acontecendo em vários clientes meus, lá de fora e aqui. Sim. Eu tenho uma empresa aqui que faturam 3 bilhões por ano. O nosso departamento é responsável por 1 bilhão, né? Era para entregar, né, meio bilhão, nós estamos entregando 1 bilhão. E eu ainda percebo que existem pessoas lá dentro extremamente relutantes quando a gente fala em planejamento. Sim. E aí o que acontece? Aí o empresário, ele quando a coisa começa a bater, aí tudo bem, daí ele vai lá e ele fala, bom, consultoria, vocês fazem, o Jarreal Plus é especialista, tanto na área de processo, quanto gestão de talentos, quanto a parte de gestão financeira. Aí o que acontece? Aí nos contrata. Só que ele quer mexer na dor, que é a parte de processo. Só que aí quando você fala para ele assim, mas como é que está seu fluxo de caixa? Para começar, ele olha assim para você. Oi? Uhum. O que é fluxo de caixa? Gente, você tem uma empresa que fatura milhões às vezes. E você não sabe o que é fluxo de caixa. Tá bom, tá tudo certo. Então vamos... É técnico. Pra quem não sabe, fluxo de caixa é o dinheiro que tá em caixa pra você operar ali, pra você... Os seus custos fixos tá coberto, pra você não ter problema se faltar um pagamento, atraso de cliente, enfim, imprevistos que pode acontecer. Aí, legal. Daí ele quer... Porque, de repente, a solução dele é... Vamos lá. Melhorar a parte de sei lá, precisa ser indústria, né? Sim, ampliação, operacionalizar melhor, ganhar tempo na parte de produção. Legal, tem que comprar maquinários, investir em automação, por exemplo. Bora investir em automação. Então, César, você está sendo contratado para a parte de processo, ok? Só que tem um porém.
quanto custa essa parte de operação? Quanto custa esse maquinário de automação? Não sei. Quanto que eu vou ter que investir, né? Quanto que eu vou ter que investir? Não sei. Quanto tempo? Retorno. Aí você fala para ele, não, então a gente tem que começar a fazer pelo menos o planejamento estratégico financeiro, que é a parte do business plan que a gente chama. Sim. E aí ele fica relutante, ele fala assim, não sei, entendeu? Então assim, aí você começa um trabalho com ele, aí automaticamente quando você começa um trabalho com ele, aí normalmente a gente marca os calls, né, as reuniões, é uma vez por semana, e ele muitas vezes tem dificuldade de participar dessas reuniões com você. Aí eu costumo dizer o seguinte, aí tem um fato interessante, né? Cenário Nós temos muito uma parecido. metodologia que a gente chama que é a A história metodologia se do repete, né, hexágono. César? A história se repete. Porque assim, a metodologia do hexágono, eu acho muito legal. Cara, qual a dificuldade, né? De você contratar, olha que interessante para você, ó. Contratar, treinar, né? Criar os KPIs, que são os índices, Rafael, KPIs? Sim, indicadores de sucesso. Indicadores, Kleber? Sim. Indicadores. Tem empresário que não sabe. Eu pergunto para ele assim, tá, quais são os KPIs? Ou indicadores, vamos simplificar. Resumindo, para onde que a gente vai olhar? Exatamente, para onde a gente vai olhar, né? É o pôr do sol, eu tô aqui, ó. Vamos fazer a analogia do carro. Vamos fazer a analogia do carro. Se o motor tá fundindo, se o motor tá fora de giro, né? Se o combustível tem gasolina no tanque ou não, ali tudo é indicador, né? Pneu careca, falta de óleo, você tá gritando o painel ali vermelho, ó. Delegar e cobrar resultados. Pensa, ó, porque assim, ó, eu não sei fazer, tá? Eu não sei fazer. Uma parte, eu sou bom nisso, tenho uma empresa, meu limite da incompetência, já percebi que isso aqui eu não sei fazer, eu não sou bom em tudo. Sim, sem dúvida. Então legal, então eu preciso, aí eu só tenho que contratar. Só que para contratar precisa do quê? De fluxo de caixa no mínimo. Você tem ideia dos seus índices, como é que estarão? Aí você precisa, assim, desse planejamento, porque assim, tem o planejamento estratégico e estrutural, que é o descritivo, tá tudo bem, e tem o financeiro, para dizer assim, ó, se eu vou ter dinheiro lá no mês de julho, por exemplo, tem clientes nossos que eles fazem um planejamento estratégico anual, que é a projeção futura, para saber se lá em julho, de repente, ele vai ter uma reserva financeira, né? Porque tem fluxo de caixa e tem reserva financeira para ele dar entrada num apartamento, num escritório novo, isso, compra exatamente. de equipamento, né? Compra de equipamento. Então assim, ele faz. Aí o que acontece? Ele tem essa dificuldade de fazer esse tipo de gestão. Então ele tem que entender que ele vai ter dinheiro para contratar, porque se ele tem um negócio que tem demanda, vendeu, gerou fluxo, faturamento, virou faturamento, aí deu lucro. Aí deu lucro, aí ele começa a juntar dinheiro e faz fluxo de caixa. Sim. Como é que ele vai saber disso tudo se ele não tiver planejamento? E outra, saber as engrenagens que às vezes ele precisa mexer no negócio, né? Que nem, por exemplo... a gente trabalha para planejamento estratégico da SXS, você me chamou lá semana passada, Cezão, precisamos fazer isso, a ideia é essa, de foco. Se você me falou isso, você mexeu na engrenagem todinha para melhorar isso, eu quero ver isso aí, sabe? Legal, amei, a tua meta para 2025 é extremamente ousado, com base no dinheiro. No dinheiro. No resultado. Sem dinheiro a gente não contrata equipe eficiente, sem dinheiro a gente não consegue dar uma estrutura e uma experiência adequada para os nossos clientes, seja serviço ou produto. Sem dinheiro você não monta estoque, no caso de produtos que tem estoque. Então assim, você tem uma série de necessidades. Claro que no meio disso tem pessoas e processos que são etapas fundamentais de um negócio, mas sem dinheiro não tem conversa, né? Você pode, enfim, querer, como você disse... Essa conversa nossa está parecendo bem mercenária, desculpa falar, mas não é, porque as empresas... Vamos falar de pessoas. Pessoas, processos e produtos. Vai, vamos lá. Mas vamos para a essência. Por que existe uma empresa? Para vender, para ter faturamento e ter margem de lucratividade. Você sabe que, falando biblicamente, né, tem a parábola lá dos talentos, né, que foram dados um rico, ele viajou, ele ficou tempo fora, ele deu, né, é bíblico isso, Mateus, e ele deu 5 talentos, 2 talentos e 1 talento, né, para a administração. O servo que recebeu 5 talentos, ele dobrou, né? Então assim, ele foi empreendedor.
O que recebeu 2 talentos, ele também, ou foi empresário, né? Eu falando empresário, empreendedor, ele também, ele dobrou o 2 talentos. O 1 talento, que recebeu 1 talento, ele ficou com medo, porque o patrão, né, trazendo... você sabe que é engraçado, só fazendo um adendo, essa passagem das parábolas eu trouxe para os dias atuais. E você sabia que 1 talento, que é fazendo a correção monetária e trazendo de lá para cá, significava 15 salários, não é, vou colocar salário mínimos agora, vai. Seria, sei lá, R$1.500. A gente pensa que não. Mas trazendo por dias atuais, 5 talentos, o que é 5 talentos? E aí o terceiro servo, só simplificando, ele pegou e lá enterrou lá, porque ele ficou com medo do senhor, né? Vou guardar para não perder. Vou guardar, porque vai que o cara volta, o chefe volta, e ele assim, mandava meio que jogar os leões. Sabe aquela coisa assim, bem drástica da época mesmo? Olha que interessante. Aí você fala, mas que história, né? Foi bíblica e tal. Mas vamos trazer os dias atuais. 1 talento, que era, fazendo a correção dela, representava 15 salários de um trabalhador comum. Um salário, eu peguei a base referencial do salário mínimo, tá? R$1.500. 1 ano de salário, na verdade, e como corresponde a 15 anos de trabalho, né, de um trabalhador comum, nós estamos falando 1 ano de onde seria o que? 18 mil reais? 18 mil reais. 1 ano, 10 anos, 180 mil reais, 15 anos, 270 mil reais. Ou 270 mil reais. Só que é o seguinte, eu te entrego 270 mil vezes 5. Rafa, tô te dando 1.350.000 para você administrar o tempo que eu estiver fora. Tá, vou lá, botei as moedas. Fiz um Pix para sua conta. Sim. Né? Kleber, tô te dando 2 talentos, né? Na verdade. Eu tô te dando 540 mil reais pra você administrar. Meu, sério, Rafa? Você pega aqueles 1.350, você transforma em 2.700.000. Eu tô trazendo pros dias atuais. Sim. Pô, dinheiro pra caramba, Sim, Rafa. sem dúvida. Sim. Né? O Kleber bota 1.140.000 reais. É muito dinheiro. Só que quem recebeu 270 mil, e o que o senhor, o dono, né, do poder, né, lá quando voltou, ele ficou chateado. Porque ele pegou 270 mil reais, ele colocou, trazendo para os dias atuais, ele colocou lá poupança? No banco. Não! Pior! É assim, quando você enterra, você não recebe juros assim. É a parábola... Quando você enterra, perde para inflação. E o senhor ficou muito bravo, porque como ele enterrou assim, ó, nem o juro da época, Sim. né? Porque hoje, se você pega 270 mil reais, por exemplo, e aplica ele, que seja 10% ao ano, pô, dá 27 mil reais. Eu não sei quanto tempo lá, porque não menciona na escritura, mas sei lá, que ficou 2 anos. São 54 mil reais. Por que Ele não só deixou de ganhar 54 mil, como perdeu para a inflação da época, então virou, sei lá, 200 mil reais. Exatamente. Então ficou assim, ó, ele perdeu o valor. Sim. Ele perdeu o valor. Sim. Então o que acontece? A semana perdeu o valor. Então foi... E eu tô mencionando isso porque o empresário, muitas vezes, acaba fazendo isso com a vida dele. E tem uma coisa que é muito interessante, César, que eu tô lembrando de um case aqui que nós passamos recentemente, que como você está falando de dinheiro, e a gente sempre fala de dinheiro se tratando de uma empresa, na comunicação, no planejamento estratégico de comunicação, eu passo muito por isso, porque os donos de empresa ou aqueles gestores, eles estão no campo da ideia o tempo todo. Sim. Então, quando você fala de dinheiro para trazer dinheiro, não fica tangível até que isso apareça. Até que seja executado. Até que isso esteja devidamente no planejamento. Porque o planejamento é um manual de instrução, só que a longo prazo. Sim. E ele tem etapas. Ele pode acontecer alguma coisa amanhã, mas também vai acontecer alguma coisa daqui a 3 meses. Então, o planejamento... Tá entendendo? Então, o planejamento, ele é um manual de instrução. Então, você tem que... nós, como estrategistas, a gente tem a missão também, antes de construir qualquer planejamento, é trazer o nível de consciência para essa pessoa. Porque, às vezes, ela não sabe o que ela está comprando. Ela sabe onde ela quer chegar, mas ela não sabe o que ela está comprando. Então, quando a gente consegue fazer essa modulagem em que o responsável por esse planejamento também tem esse nível de consciência. Para você ter ideia, a gente está falando de dinheiro, certo? Sim. Então, foi executado um planejamento de 1 mês de Black Friday, certo? Sim. Olha só o que é um nível de consciência. Esse cliente, ele investia 30 mil só de tráfego pago. A nossa proposta era de 70. Legal. Agora, como é que você mexe no dinheiro do cara
simplesmente falando que, olha, César, nesse mês, só nesse mês, você vai deixar de investir 30 mil reais e vai passar a investir 70. Você faria isso? Nossa. Óbvio que não. Você tem que mostrar... Eu tenho que mostrar como. E aí tem outro detalhe, planejamento, né, Rafa? A gente fala muito sobre isso. Planejamento não é PowerPoint. Não é papel. É um manual de instrução. Se você não seguir, não tem guarda-roupa que vai ser montado, não tem carro que vai fazer manutenção e não tem dinheiro que vai entrar. Eu gosto muito da ideia de ser intencional. Eu acho que a vida, quando você é intencional em alguma coisa... Perdão, desculpa. O crescimento foi de 35%. Caramba, olha, top. Em um mês. Isso é dinheiro. É assim, também, ó. É o resultado, exatamente. Mas usando a parábola, a nossa... Assim, até fazendo um paralelo aqui, o marketing, ele tem uma missão correlacionada aos resultados e objetivos do negócio. Sim, com certeza. Como outras áreas da empresa. No trabalho que a gente faz, esse é um grande diferencial nosso em relação ao mercado, é ir na essência do negócio. Então, assim, quando a gente vai fazer um plano de marketing da SXS para os nossos clientes, a gente precisa entender qual que é a realidade dele e para onde ele quer ir. Sim. E se ele não tem essa clareza, a gente vai buscar essa clareza dentro do mercado dele, junto com a realidade dele. Por quê? Porque no final é sobre dinheiro. É sobre dinheiro. Mesmo que a gente tenha que fazer campanhas de branding, posicionar a marca no mercado, no final é para você vender mais ou vender mais caro, com ticket médio maior. Então, isso é o que mais sinto falta hoje dentro do mercado de comunicação e marketing. Porque acho que é desenho, acho que é postar na rede social. E, na verdade, é canal muito útil para as campanhas e para as empresas. Só que ela tem que ser feita de maneira intencional e com clareza para ajudar o negócio a crescer. Ô, Rafa, olha que interessante, né? É o tal do orgânico que o pessoal fala. Tô colocando, pedi pro meu vizinho repostar, pedi pra minha vizinha repostar. E aí, ó... Desculpa, galera. Fica um negócio... Fica na bolinha ali, no bairro. Cara, é assim, ó. Então vamos lá. Planejamento estratégico, só pra vocês terem ideia. O Cleber falou uma coisa extremamente importante. O nosso planejamento, nosso budget 2025, por exemplo, que nós estamos criando para vários clientes, só pra vocês terem ideia. Ao final, a gente tem toda a estrutura de despesas, porque custo é outra coisa. Uma hora nós vamos marcar um outro... Só para falar da parte técnica, de custo, de mais de contribuição, sim, sem dúvida, de lucratividade, de tudo. Uma hora a gente vai trabalhar isso. Mas agora... Vamos dizer o seguinte, quando a gente acaba o business plan, né, o plano de negócio financeiro e estrutura, lá no final de 2025, você vai entender exatamente quanto vai sobrar no seu caixa. Quanto você precisa faturar. Oi? Ou quanto você precisa faturar. É fácil, a gente faz. É assim, ó, eu quero ter 100 mil reais pro Labore. Tá tudo bem, bora. Todo direito. Que venha. Tô no direito, gente. Só que interessante, como ele é bem estruturado, ele é bem robusto, nosso business plan, o que acontece? Você faz todo o lançamento das despesas, né? Aí você vê lá, faz cálculo de margem de contribuição, você coloca os percentuais. E aí você faz... Aí você começa a bater as metas. Aí você colocou uma meta X lá. E você colocou um Prolabore lá, sei lá. Eu sempre brinco, né? O empresário está feliz quando ele tem um big Prolabore e os colaboradores também estão bem remunerados. Importante e existe o reconhecimento. Não, senão isso é legal. Senão a conta não porque a equipe bem motivada, você sabe que em 2018 eu fiz uma pesquisa muito top com 1000 empresas. É muito legal isso. Onde existia alguma coisa linkada a crescimento da empresa na valorização do colaborador. Eram 10 quesitos. Lembra eu dessa pesquisa? Eram 10 quesitos, onde o empresário que colocava o colaborador de 1 a 5º lugar, em importância dentro de todas as percepções da empresa, ele cresceu, eu não me lembro, sabe coisa de 100%? O que não... o que não priorizava as pessoas, não tinha os melhores resultados. Menos e teve mais, olha que interessante, teve mais turnover, verdade, rotatividade de colaboradores que sai mais e tudo mais. Sim. O que priorizou, não. Então, voltando ao meu raciocínio, o que acontece? Quando você faz o business plan e você consegue ver tudo isso lá dentro, incluindo os salários dos colaboradores e a parte do Prolabore, né, da retirada do empresário, que isso é extremamente importante para ele. Aí você vai ter ideia, é o salário dele. Aí você vai ter ideia lá no final o quanto a sua empresa tem tendência a crescer. Claro que é uma projeção, só que tem uma coisa legal que a gente trabalha nas empresas. Todo mês, né, quando a gente manda
junto com a parte contábil, muitas vezes, a parte do DRE, e a gente acaba fechando isso, a gente cobra as metas. Porque papel e planilha aceita tudo. Qualquer coisa. Isso é verdade. A planilha aceita tudo. E aí o que acontece, Rafa? Aí o empresário, ele não bate a meta. Só que lá na planilha você já consegue enxergar, porque aí tem a parte de baixas lá, você já consegue enxergar exatamente que a distância, você tá ficando longe, pode reduzir tudo aí, porque você... Sim. Só que tem um porém, aí você tá lá, beleza, aí você apelou para fazer o business plan estrutural. O que é o estrutural? É aquele detalhado assim, ó, com esse dinheiro eu vou, sei lá, eu vou melhorar a aparência do meu escritório, vou gastar nisso. Não, Rafa, você faz investimento, você faz investimento pesado na SXS. Para quem não conhece, a SXS é uma empresa maravilhosa, linda. Ela é linda mesmo, assim, muito bonita, grande, manda aqui no Jardim Aquários. E é uma empresa, assim, fantástica. Só que tem um porém. Aí quando você começa a mudar tudo, precisa do quê? De grana para investir. César, eu passo por isso nos planejamentos estratégicos. É um momento de tração que a gente tem que ter muito cuidado. Porque a empresa, por exemplo, eu vou voltar naquele exemplo da Black Friday, certo? É um momento de pico de tudo. De explosão de produtos, excesso de produtos, falta de produto, muito dinheiro na mesa. Aumento de demanda, mas ao mesmo tempo aumento de oferta por causa dos concorrentes. Exatamente. Aí vamos colocar que essa empresa ela teve o tal dos 35% de aumento, certo? De faturamento. Isso foi um pico, isso não é média. Sim. Mas no próximo eu vou querer ter 20%. Um exemplo. Só que é o seguinte, na minha estratégia de comunicação não pode ser a mesma coisa. Sim. Porque cansa. E não só isso, né? Ficar falando, então a pessoa já foi fisgada e muitas das vezes você precisa tratar ela de forma diferente. Não é o mesmo gatilho para trazer de novo. Mas isso não é improviso, isso está planejado. Porque lá atrás a gente já desenhou e criou esse nível de consciência para o empreendedor. Entendeu? Porque você quer faturar mais? Espera aí, lindão. A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos falar de picos, mas nós vamos falar de média. E tem uma coisa que eu gosto de falar sempre, porque assim, muitas das vezes as agências ou alguns profissionais de marketing que não tem uma clareza técnica de metodologia, a única coisa que ele faz é coloca mais dinheiro em mídia. Põe dinheiro na TV, põe dinheiro na rádio e muitas das vezes não sabe nem por que está fazendo. E essa clareza, a falta de clareza técnica do que vai funcionar para aquele momento daquele cliente, aumenta o custo dele, mas não aumenta o resultado dele. Bom. Isso é o que a gente, dos clientes que a gente atende, todos vêm com esses traumas. E aí a gente tem que reconstruir essa verdade, porque o problema não está no canal, mas o porquê estamos usando o canal com base no objetivo, na intenção. E olha, e tem um fundamento muito legal. Você pode até achar que não, mas tem. Na parte contábil, onde existe o preço de um produto, esse cálculo entra na hora de comprar mídia. Ele tem que entrar, porque é isso que você está vendendo. Então, assim, se o cálculo médio para eu vender esse produto custa 10% a mais, eu estou fazendo uma conta de padaria aqui, tá? Uma conta bem burra. Então, para eu sair com esse produto daqui agora e falar assim, César, compra de mim, já está me custando 10% a mais do valor desse produto. E para eu comprar uma mídia de 70 mil, 100 mil... Sim. Quanto custa esse copo você precisa vender para esse negócio aqui? Não, mas aí eu vou dizer uma coisa para você. Aí eu brigo muito com o empresário, porque assim, ó. O empresário fala assim, eu monto um business plan lá. Aí, ó pra você ver o tamanho da situação. A gente não lança todas as despesas? Sim. Legal. Gerou, aí eu tenho valor. Sei lá, 80 mil, 100 mil, 200, são números hipotéticos. Aí eu começo a trabalhar o faturamento. Aí tem a parte, onde entra para pagar essas despesas é a margem de contribuição. Só que, então, porém, aí, como ele colocou até a troca de carro, um monte de coisa lá, aquele, 2025, aí essa conta não fecha. Por quê? Como é que eu trabalho a parte do faturamento, da meta? Com base histórica de faturamento. Sim, sem dúvida. Sabia disso? Sem dúvida. Você sabia disso? Com base história de faturamento. Então não é do que vem da minha cabeça? Não. Eu queria. Não é pulando 7 dias. Não, cara, entendi. Não, César, eu acho... meu avô dizia uma coisa muito legal. Em uma outra época, eu só... eu adaptei a linguagem. Número... Se você recebe número, você entrega número. Exatamente. Aí o que acontece? Daí, vamos lá, aí eu peguei o faturamento, fiz o lançamento lá no budget, na planilha, e aí eu coloquei personal crescimento.
Só que esqueceu de dizer o seguinte, que a base do crescimento, eu tenho que crescer o suficiente para pagar as contas. Sim. Só que daí, você fez muito lançamento de despesas lá, e aí a tua meta, ela Ficou vai muito alta. lá em cima. Sim. E pode não ser alcançável. Beleza, aí legal, aí tudo bem. Só que daí, acabou a reunião, daí eu falo pra ele assim, tá, você tá saindo 60% de crescimento, você precisa. Por exemplo, eu tenho um filho, meu filho, Dr. Rafael, ele tem um escritório jurídico que você conhece, é fantástico, ele foi do SBT. A gente fez o programa junto lá do SBT, lá o do SBT, mentor. lá o mentor com o Danilo lá. Danilo Magri. Fantástico, meu filho inclusive é especialista em podcast, ele ama tudo isso aqui, pode convidar ele. Vou convidá-lo. Com certeza ele vai certeza. vir pra cá. Então assim, ele fala muito, na realidade assim, ó, essa realidade do Rafael é interessante, porque assim, a gente também faz o budget dele lá, tá, essa parte. Ele sempre fala, crescer quanto? 5%? 6, 7. Cara, isso é inflação. Uma indústria que fatura bi. Isso daí, aí. você sabe que quando o trem, você vai movimentar um avião, um trem, difícil. Isso aí. Mas empresas menores tem que crescer. Rafael, quando vai conversar, o próprio Rafael Seixas agora. Fala, não, vamos crescer quanto? 8% do ano que vem? Até parece. Até parece. da barraca, entendeu? Mas o Rafa, em 4 anos, eu... E o Rafael, foi dobrando. Só que assim, daí vem a pergunta básica. Tá bom, eu acho lindo o teu pensamento, Rafa. O Rafael é Rafael, né? Sim, os Rafas. Mas o que você e vai como? investir? E o como? Inclui, inclusive, o marketing. Só que, olha, interessante, não é só incluir o marketing. Quais são o teu planejamento? Quais são as estratégias que você vai utilizar? Porque a pessoa ela quer crescer, mas ela quer botar no orgânico. Fala pra vizinha, a sua mãe tem... a minha mãe tem 3.000 seguidores, eu mando pra... E outra, às vezes você fala pra vizinha que é, sei lá... Uma dona do lar, que não tem nenhum problema nisso, mas a sua empresa vende pra empresa. Aí você fala, mas o que tem a ver? É sabe? B2B, não é B2C. Você tá falando isso e eu passo exatamente por isso na hora que eu vou desenhar as estratégias de marketing. Por quê? Eu tenho que analisar dentro dessa estratégia de negócio qual é o tamanho do braço desse cliente. Porque assim, olha, eu posso ser um criador de dificuldades. Sabia? Você sabia disso? Que se você não tiver metodologia e não olhar para o negócio na hora de desenvolver um planejamento estratégico de comunicação, você pode vender dificuldade. Porque existe uma diferença de pressa e velocidade. Pressa, 100% de chance de dar errado. Velocidade é ou mais lento ou mais rápido. Cara, esse ensinamento eu não tinha. Fala de novo. Cara, isso eu não tinha. Existe uma grande diferença entre... Manda descritivo pra mim depois. Com certeza. Vai virar um corte. Pressa... Qual é a diferença? Existe uma diferença muito grande entre pressa e velocidade. Pressa, 100% de chance de dar errado. Velocidade, mais lento ou mais rápido. Muito legal, parabéns. E quando a gente desenha um planejamento, é para ter velocidade. Cara, essa e não E não é para ter pressa. Planejamento é para ter velocidade. E não pressa. Porque às vezes o empreendedor, ele quer fazer com pressa, porque ele talvez não tenha feito um planejamento estrutural. E está reagindo a problemas que está tendo instantaneamente. Lembra que você falou da lista de despesas? Sim. Putz, a água bateu nas costas. E agora, o que eu faço? Mas também é o tamanho da sua lista de despesas. Aí você vai lá no marketing e fala pro marketing ter pressa para lançar o seu produto. Isso! Bate aonde? Para lançar o seu produto, que esse produto nem se paga. O mercado não vai conseguir... Entendeu? Então, assim, só pra gente deixar claro que o nível de consciência de um estrategista de comunicação, ele tá muito, logicamente, como o Rafa disse, alinhado com a estratégia de negócio. Sabe que eu vou fazer uma pergunta para você, empresário ou empreendedor? Primeiro... Algumas perguntas, né? Rapidinho, até por causa da questão do tempo. Tudo que você vende, você tem lucro de verdade? Aí não vamos falar daquela conta de padaria, né? Que eu sempre ouvia falar. Não, eu vendo pelo dobro, eu tô ganhando dinheiro. Eu sempre Nos dias de hoje, toma cuidado. Porque se você tiver que investir em marketing, por exemplo... É bem relativo. Entendeu? Então, assim, isso é o primeiro ponto. Então, todos os produtos ou serviços que você vende na tua empresa, dá dinheiro. Segundo, às vezes você tem vários produtos e serviços que aquilo que mais dá dinheiro você vende pouco. E aquilo que menos dá dinheiro, você se arrebenta, se mata. Por uma energia brutal. Brutal. Perguntinha básica para você. O que é melhor? Você faturar 10 milhões no ano, colocar 100 mil reais de lucro no bolso,
Ou você faturar R$1 milhão por ano e botar 100 mil no bolso. Meu, é 1 milhão. O teu esforço vai ser muito menor. 10 vezes menor. 10 vezes menor. E as pessoas... A gente tem uma ferramenta lá que nós classificamos produtos e serviços. Tem várias perguntas básicas que você já viu lá. Sim, né? já vi. Margem de contribuição, Sim. se tem demanda de mercado. E muitas empresas utilizam essa nossa ferramenta junto com o Business Plan para entender um pouco o que ela vai trabalhar, o ano que vem, o que ela não vai trabalhar. Eu fui gerente nacional de uma empresa chamada... É uma empresa de laticínios, vamos colocar assim. E eu me lembro até hoje, sei lá, metade do produto dela, por exemplo, é laticínio. Toda empresa de laticínio, ela tem essa questão, indústria de laticínio de leite longa-vida, de caixinha, ela tem essa questão. O leite, tem leite, o integral, desnatado, semi-desnatado. O soro que sai do desnatador semi, ele serve para fazer queijo, no iogurte e tudo mais e tal. Aumenta o leque de produto ali. Só que tem um porém, o leite... Eu vou ser bem drástico, tipo, lucro líquido, será 3%. Nossa. É pequeno demais. Nossa. Só que assim, toda indústria de queijo sempre tem que ter o laticínio. Por quê? Primeiro pela questão do uso. E reaproveitamento de matéria-prima, né? E pelo giro, né? A capitalização e o giro financeiro, Sim. porque daí a empresa é grande. Só que tem um porém, isso é estratégia calculado. Tanto é que o business plan de uma indústria de laticínio, por exemplo, ele é muito detalhado. Eu participei lá atrás, há 20 anos atrás, quando eu era gerente nacional, lá de uma indústria do Paraná, eu participei disso. Agora, se se você não faz um planejamento, o teu risco de dar errado é muito grande. Isso é verdade. Não, isso é... Porque o planejamento, ele é calculado. Ele é calculado. Veja bem. Tem coisas que não tem como prever, totalmente. Sim, o planejamento não consegue. Mas ele você é tem calculado. gordura, mas você tem gordura Exato. para você trabalhar, né? É assim, ó, você vai fazer uma viagem. Sim. Pronto. Não é Dinheiro isso. no bolso. Não é isso. Você vai fazer uma viagem, você tem que ter dinheiro, você vai ter que ter carro, você vai pegar qual estrada, você vai reservar o hotel. Isso é planejamento. Sim. E se furar pneu? Exatamente. E se você tiver algum problema... Viajar de madrugada, por exemplo. Mas se a estrada Araxá, você pega daqui para Araxá, eu fui muito de carro para Araxá. Tem Longe, um trecho ali, acho que não me lembro muito bem. Chegando em Araxá 2 horas antes, por exemplo, é assim, é só estrada de terra e não tem posto. E você tem que saber disso. E outra coisa... Você não acaba o combustível no meio do caminho. O Rafa disse uma coisa que é muito importante. O nível de consciência que eu vou dizer agora. Planejamento não é criatividade. Criatividade é quando a propaganda vai fazer uma peça que representa esse manual de instruções que foi devidamente calculado, né? Então, para quem acha que qualquer tipo de planejamento é fruto da minha cabeça ou é mais um documento que eu vou ficar um mês fazendo, não é isso, não é isso. E a clareza no planejamento dá clareza de como realizar, né? Eu acho que esse é o grande pulo do planejamento. Que nem você trouxe muita questão da meta financeira. Tem muitas empresas que faturam muito, mas não tem prejuízo no produto. E aí se ele não tem essa clareza na gestão, coloca mais força no marketing comercial para vender mais aquele produto, ele aumenta o buraco e o prejuízo da sua empresa. Então, ter clareza daquilo que te dá dinheiro ou serve como isca somente para o público é muito importante para um gestor, para ele conseguir saber dosar, né? Para onde que ele põe energia. Rafa, né? Nesse tempo que você tem empresa, às vezes você ou você conhece pessoas que você sente que assim, você trabalha muito e você não consegue ver o dinheiro fluido na empresa. Eu não estou te falando dinheiro, quando eu falo dinheiro fluir, é dinheiro, não é passar pela conta, é sobrar ou no bolso ou como reserva financeira para sua empresa. Ou tempo, né? Já. Porque às vezes você tem uma necessidade de crescimento, que nem... Não sei se vocês sabem, né? Mas para crescer o seu negócio, o que você mais precisa é de caixa. Porque é o que mais consome dentro de uma fase de crescimento. Então, assim, muitas das vezes você quer crescer, você precisa crescer para você ficar mais competitivo dentro de um mercado, seja ele qual for. E aí você precisa de caixa, ao mesmo tempo você precisa reinvestir. Então, às vezes, você acaba não vendo dinheiro porque você está ou reinvestindo ou sendo consumido pelos seus movimentos de crescimento, né? Tem alguns pontos que, desculpa, só... eu achei muito interessante essa pergunta que você fez sobre
Você trabalha muito e às vezes você não vê o seu resultado, a empresa não vê. Mas eu vejo que tem alguns pontos que pode ajudar você nisso aí, me corrija se eu estiver equivocado. Você falou de quando vai fazer o planejamento estratégico, você consegue ter uma ideia de onde você vai dedicar energia. Talvez você esteja dedicando energia em lugares errados. Exatamente. A segmentação de produto, que é essa ferramenta nossa, ela direciona bem para isso. Eu vou parar, é mais ou menos assim, uma empresa fala assim, ó, vamos pegar um laticínio, ela fala assim, ó, eu quero tirar o pé. Hoje eu tenho 50% do meu faturamento em 2024, por exemplo, representa a venda de leite. Eu quero continuar vendendo leite, tendo 3% de lucro. Só que eu quero investir. Para o ano que vem, eu quero investir. Eu quero ter 30% no laticínio e 70% no iogurte, no queijo e tudo mais. Essa diretriz é dada onde? Na hora do business plan, do planejamento estratégico. Sim. Porque você vai investir muito mais onde é que você quer crescer. Exatamente. Ou onde você pode vender mais produtos correlacionados, que a gente chama dentro dos negócios de upsell ou cross-sell. Sim. Porque você vende... Vou dar um exemplo aqui de um outro segmento. Às vezes você é uma manicure. E aí a unha te consome muito, porque tem o esmalte, tem as maquininhas, tem lixa, tem que detetizar o cortador. Mas você pode vender uma sobrancelha. Às vezes, se você tiver um salão, cabelo, que te dá uma margem maior, porque tem produtos químicos que dá mais margem de lucratividade. Então, o empresário ou quem quer empreender precisa ter esse olhar. Né? Não é sobre fazer a unha perfeita. Tem uma frase que eu aprendi, que eu acho que isso... Eu sempre tento levar para todos os empresários que eu tenho oportunidade, porque eu acho que isso abre muita cabeça. O melhor... Quem que é melhor? O mais conhecido ou o melhor? Na sua opinião, César. É uma pergunta Uma pra mim? pergunta. Quem que é? Qual que é a pergunta? Desculpa. O que faz mais sentido para você? Ser o melhor ou o mais conhecido? Ser o melhor, o mais conhecido? O mais conhecido, porque... Na minha cabeça, tá? O mais conhecido, porque a partir do momento que as pessoas conhecem o teu serviço e você é bom naquilo que você faz, você vai ser o melhor. É a minha concepção. Tá. É isso, é nessa direção. Mas você não precisa ser o melhor. Você precisa ser o mais conhecido. Porque é o mais conhecido, Por quê? Sim, é o mais conhecido. O hambúrguer, com certeza tem hambúrgueres artesanais muito melhor que o McDonald's. Sim. Mas qual que é a maior marca? Qual que é a mais consumida no planeta? É isso aí. Então, assim, o mais conhecido... Não estou falando que a gente tem que comercializar produtos ruins ou serviços ruins. Muito pelo contrário. Só que muitas das vezes a gente fica tão focado em ser o melhor que você esquece de fazer o trabalho de ser o mais conhecido. Você falou do McDonald's, eu lembrei de uma estratégia do Burger King que é muito interessante, né? O principal ativo do McDonald's é o setor imobiliário, né? Sim. Não são os produtos, mas... E também nem é o melhor produto. Sim. Assim, mas é o mais conhecido, é verdade. Ele estuda, sei lá, meses e meses e meses para saber onde vai ter um novo McDonald's. Grande investimento. Gente estudando, muita gente empenhada, o Burger King vai lá e monta do lado, porque o McDonald's já fez esse trabalho. Exatamente. Que é o posicionamento da Pepsi no Brasil, né? A Pepsi se posiciona como a segunda. Ao ponto dela trazer um slogan. Pode ser Pepsi? Eu não tenho Coca. Pode ser Pepsi? Então, assim, a marca entende o contexto dela, ela não briga com isso, ela se adapta a isso. Que é, na minha perspectiva, o lance com o Burger King, com o McDonald's. Sempre, né? Sempre, eu estudei esse marketing, acho que foi até nos Estados Unidos. Onde abre é assim, ó, você viu, abriu o Bradesco, sei lá, um exemplo, um banco lá no bairro tal. Automaticamente, sei lá, o Itaú vai lá e abre lá, a Caixa vai lá e abre lá, o Santander. Gente, mas é vizinho! Como assim? Possivelmente, um deles fez o estudo ou criou um comportamento de pessoas daquele estilo de compra, frequentar aquela região, que faz sentido ter outros. Isso acontece muito, por exemplo, até abrindo aqui o leque, em bairros. Você pode ver, na hora que abre um comércio, tipo um mercadinho, começa a abrir vários outros negocinhos do lado. Porque começa a trazer um grande fluxo e aí passa ali a ter uma oportunidade de vender mais para clientes. A gente tem bastante conteúdo aqui, a gente só tem mais uns 20 minutos de podcast. O tempo aqui é apertado por tanto assunto que a gente tem para falar. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você vê quais tendências para 2025? Seja mercado brasileiro, mercado americano, mas o que você vê de tendência assim, para planejamento das empresas em 2025? Eu tenho 58 anos de idade e olha só, eu tenho, assim, graças a Deus, eu fiz várias faculdades, fiz pós, eu estudei tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.
E eu agora vou dizer uma coisa aqui. Esse ano eu fui garoto propaganda da FGV. O Rafa teve lá, Tive no dia da gravação, né? O que é garoto propaganda? O pessoal da FGV, se estiver me assistindo, Fundação Getúlio Vargas, São José dos Campos, eu fiz a gravação de um vídeo que hoje circula, inclusive, a nível nacional na FGV, porque eu amo a FGV, até dizendo, sabe, a FGV me abriu portas, até no vídeo eu falo exatamente isso, a Fundação Getúlio Vargas abriu para mim. E eu costumo dizer o seguinte, é que eu estudei algumas vezes nos Estados Unidos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e é bem provável que eu volte agora para os Estados Unidos, respondendo a sua pergunta, para a FGV, no próximo ano agora, para que estudar inteligência artificial. Sim. As empresas já me pedem, empresas que eu trabalho, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, essas empresas que faturam até bilhões, elas me perguntam o que é a tua consultoria, né? Que é a Tanta Real Plus, né? Com o Luciano lá, o Luciano, nosso sócio dos Estados Unidos, e o Brasil também, eu tenho a consultoria Nexus no Brasil. O que vocês vão oferecer para nós ligados à inteligência artificial? Como é que vai ser o teu business plan para 2026 linkado à inteligência artificial? Sim. Você vai continuar no mesmo formato? Então eu estou me vendo obrigado a sentar, de repente, numa cadeira, né, de uma FGV novamente. De aprendizado. Buscando conhecimento. Sim. Aí eu tenho 58 anos de idade, minha esposa fala para mim assim, a dona Rose, beijo Rose, esposa maravilhosa de 40 anos que eu tenho. Não é de 40 anos de idade não, tá? 40 anos de casados. Ela não é de 40, ela é de 40 anos de casado. Ela com espírito de 40. Espírito de 40, uma loira maravilhosa, linda, vocês conhecem, dona Rose. E eu costumo dizer o seguinte, e ela fala para mim, mas você vai voltar para a faculdade das alturas da vida? Sim. É uma necessidade. Aí você, empresário, tem dificuldade de fazer um curso, um treinamento. Ou acho que não precisa, né? Exatamente. De assistir ou pedir ajuda, ou aprender. E assistir um podcast desse, ou vários desses, para aprender um pouquinho. Sim. Então, assim, é muito complicado. Então, para mim, a inteligência artificial ela vai tomar conta. Né? Esses dias atrás, teve um dos meus clientes, ele me perguntou o seguinte, falou, César, mas eu não estou muito preocupado, porque assim, a parte da empresa dele tem muita parte operacional, tem área de construção civil e tudo mais, e tem essa questão do... Sabe reboque de parede? Quando você vai rebocar a parede, assim? Então, não, mas isso aí a inteligência artificial não vai fazer. Aí eu achei um vídeo na internet que tem um robô, é sério, cara. Tem robô. Não tem? Tem um robô. Eu vi. Você viu esse vídeo? Tem. Um robô. Assim, ó, tem um pedreiro normal do lado... É isso aí, e tem o robô. E tem um robô, cara, é impressionante, assim, ó. Desce o concreto lá, o robô ele pega aqui a mas se você olhar para a indústria automobilística, por exemplo... Isso. Aquilo é tudo inteligência artificial. O que eu acho que, assim, que os empresários têm que entender é como utilizá-lo. Exatamente, Rafa, você falou tudo. tudo. Não é sobre, ela vai atingir meu setor. Esquece, vai. E já está atingindo, né? Ô, pessoal, mas como faz sentido para ele? O Luciano tá me ouvindo aqui. Esses dias ele me pediu uma coisa, ele falou, é o seguinte, sabe esse serviço, assim, que é tão operacional que você fala assim, não, é impossível alguém arrumar uma substituição disso. E eu, pessoal, por mais que me vejam hoje empresário, graças a Deus a gente tem uma vida legal, né? Eu já fui pedreiro, sei lá nos meus 15 anos. Sim. E olha que interessante, eu desci, e eu falo isso, sabe, limpeza externa de vidro. Não tem aquela galera que desce na corda? Sim, sei lá, eu tinha 15 na época, hoje botar um menino de 15 anos pra descer uma corda dessa... Primeiro que ele nem sobe. Primeiro que ele sobe. Não, e é crime também, 15 anos. Mas eu tinha, e na época, eu venho de uma família muito pobre, e assim, graças a Deus, todos nós superamos. Aí, beleza. Aí você sabe que aquele serviço de limpar vidro do lado externo, o Luciano, meu sócio, ele me pediu esse exemplo, ele tá falando assim, é o seguinte, a gente uma empresa dos Estados Unidos desenvolveu drone... Isso. Cara, drone para lavar. De alta pressão ainda. De alta pressão para limpar e lavar vidro. 100% seguro e eficaz. E aí agora uma empresa me procurou, essa empresa me procurou, que ela quer comprar uma outra empresa que já atua no mercado americano para poder ela incorporar tudo, só que quando ela comprar essa outra empresa aqui, é o tradicional lá de limpar vidro e tal, ela vai incorporar o drone para fazer essas limpezas.
Gente, mas como é que é esse tal de drone? É isso aí. Mas a água vai aonde? Vai a mangueira ligada de baixo para cima? Mas você sabia que o mercado... É isso aí, de alta pressão ainda. O mercado de mapeamento do agro é feito 100% com drone. Cara, semente, plantação, proteção contra pragas, é tudo feito por drone. É isso aí. Assim, a tecnologia e a inteligência artificial unidas, ela enriquece muito a entrega. E tem uma outra questão, principalmente quando a gente lida com muitos dados densos, a IA tem uma capacidade e velocidade de raciocínio gigantesca. Sim. Então ela consegue, seja num Big Data ou até mesmo numa planilha Excel que você tenha, trazer comportamentos. Por exemplo, você consegue perguntar hoje para o ChatGPT, por exemplo, que é uma das materializações da inteligência artificial, com base nos seus resultados e com base nos seus objetivos, como você consegue mudar essa história para você atingir sua meta em X tempo. Ela não faz, mas ela te dá clareza dos caminhos. É a maior biblioteca em tempo real que a gente tem. É um Google muito mais aperfeiçoado, obviamente. Eu sei que você vai fazer perguntas básicas, mas eu queria só deixar uma coisa bem clara, dizer uma coisa para vocês. Olha, dentro de uma empresa tem vários departamentos. Nós atuamos em várias áreas dentro de uma empresa, mas assim, existem departamentos tão importantes como a parte de gestão de pessoas, né? Que é a parte de retenção de talentos, que inclusive é o que a gente vai hoje, nós temos um trabalhinho para desenvolver para você hoje ainda lá na SXS, conversar com pessoas. Para quem não sabe, a gente contratou a Real Plus para fazer o plano de carreira dos colaboradores da SXS, tanto com a perspectiva de crescimento como indicadores de gestão. Então fica aqui a dica, caso alguém precisa dentro do seu negócio, além de construir as metas, também tem essa frente de retenção de talentos. O mestre está bem aqui. Só perguntar para ele ali, ele resolve. Então, o grande problema, na realidade, é assim, as empresas que nos contratam para fazer essa parte de gestão de talentos, e a gente começa a fazer um estudo e a gente percebe assim, que já erra assinar a contratação. Então a gente tem toda a parte de processo, né? Então a gente tem a parte de descritivo de perfil, nós temos a parte de fluxograma. Existem empresas que têm muitos funcionários, mas você é uma pessoa extremamente organizada. Claro que nós estamos ajudando agora você a melhorar essa organização. Mas você é uma pessoa, perto de empresas que nós pegamos, que a gente trabalha por aí, você é extremamente organizado. E as pessoas não sabem o que é fluxograma. Elas não sabem o que, por exemplo, plano de carreira, plano de cargos e salários. Hoje, o colaborador, quando ele entra na tua empresa, principalmente os empregados de hoje em dia, da época do meu pai, por exemplo, do meu pai, mais meu avô, era aquelas pessoas que entravam e ficavam 30 anos, 40 anos numa empresa. Entrava, passava numa Embraer, numa GM e tal. Trabalhava a vida inteira naquela empresa. Hoje não. Hoje, o colaborador, ele entrou e ele fala assim pra você, Rafael, você tá me contratando? Eu vou pensar se vou trabalhar na sua empresa, tá? Mas deixa eu entender uma coisa, quanto você vai me pagar? E quais são os meus benefícios? Tá. Isso é pra hoje, né? E daqui a um ano. Não, mas então, por quê? E 2 anos? E 3 anos? Sim. A curva tempo mudou, né? A curva tempo não é só sobre salário também. Não é só sobre salário. Perspectiva, desenvolvimento da pessoa, liderança. Esse nível de consciência saiu do operar e... Pessoal, eu vou dizer pra você, eu não vou falar o nome, porque se eu falar negócio, eu sou processado. Mas tem empresas na região que ela contrata um salário, profissionais muito bons, financeiros e tudo mais, com salário gigantes, tá? R$3.000 por mês. Aí você fala assim, 2, 3 mil reais. Ué, mas como assim? Uma empresa gigante aqui na região, São José, Caçapava, Taubaté e tal. Vou abrir mais meu leque, mas é gigantesca essas empresas. E aí, tal, só que tem um porém, ela dá muito benefício. Tudo que você... Até as Smart Fits, né, que tem, é o do plano odontológico, convênio médico, tudo bem, hoje tem um corporativo e tal. Ótimo. Ela acaba amarrando a necessidade desses colaboradores pelos... Tá errado, não tá certo? Não, é uma estratégia dela. Então, por isso que não se trata só do dinheiro. Sim. Pode falar, Rafa, não, é isso. Tem a questão... existem formas... São vários tipos de remuneração que um colaborador busca dentro de uma empresa. Sendo uma delas, grana. Mas tem outras de conhecimento e de benefícios e de perspectiva de desenvolvimento também que as pessoas buscam. Então, o fato de poder olhar isso de uma forma mais estruturada, você consegue até ajudar a pessoa a se desenvolver. Sim. E claro, que eu sempre falo assim, para quem quer, tá?
Porque, para quem não quer, você pode dar todos os benefícios, você pode dar todos os indicadores, você pode dar todo o campo para a pessoa se desenvolver. Se ela não quer, não sai do lugar. Agora, para aquela pessoa que quer meio objetivo, meio indicador é o suficiente para ela explodir. Então... Essa questão do benefício que você falou, há muito tempo, antes da internet... eu também fiz programação neurolinguística, muito bom. Gosto. Um amigo me disse o seguinte, sabe por quê? Não, ele me disse isso sim, de outra forma, e depois quando eu fui montar o banco, né, de uma empresa daqui de São José, um projeto muito bacana, a gente ficou bem próximo de cenários financeiros, tá? Ele falou assim, isso é tão bom, causa essa sensação... isso foi só um estudo, né? Não é comprovado cientificamente o que eu estou dizendo. O assalariado, ele tem prazo de validade para acabar. Sim. E não para continuar. O assalariado que gasta o dinheiro. Então, quando o benefício vem, ele sabe que parte daquilo ele não vai ter que gastar para ter. Então, ele aceita. Ele podia ganhar 10, 15 mil reais por mês e não aceitar nenhum benefício e ser um investidor e não um assalariado, mas culturalmente é muito mais fácil aceitar. Você tem a pressão da esposa fala assim, cadê a carteira assinada com vale transporte, com fundo de garantia? Ou o seu pai que fala assim, poxa, eu trabalhei 40 anos, você fica mas pulando. o jovem não quer saber disso mais hoje, não quer. O jovem não quer saber disso. Assim, eu tenho, enfim, a gente atende uma série de clientes e tem clientes que têm dor ao ponto da pessoa trabalhar até dar o aviso prévio lá do seguro-desemprego. E aí a pessoa fala, não, você tem que me demitir, né? Já tira. Um ano isso? É um ano? Quanto tempo é? Acho que é entre 6 meses a 12 meses. Para ter acesso ao seguro-desemprego. Você tem que ter trabalhado 4 meses. Então, tem pessoas que batem esse negócio, pode me demitir? Porque é uma mentalidade, então assim... Não dá pra entender. A gente entra nesse assunto, vai acabar com o tempo do rabo aqui. Não, mas aí existem culturas em regiões e lugares do Brasil, por exemplo, Rio tem um comportamento. Lá não dá pra ser 1 hora de almoço. Não tem como. Lá não dá, é de 1h30 a 2 horas, porque pelo comportamento do carioca dele sair, vai pra praia, depois volta pro escritório. É isso mesmo, é exatamente isso. Aí dentro de São Paulo... Luciano, carioca, você não tá aqui, né? Tá com 2 horas de almoço aí nos Estados Unidos, Luciano? Bom trazer, nos Estados Unidos nem almoço eles tiram. A pessoa tá aí, Rafa. Não tem 15 minutos. Você sabia que nos Estados Unidos não tem registro de carteira, não tem fundo de garantia, não tem aqueles vale alimentação, vale cinema, vale entretenimento. Aí você vai olhar pra mim e vai dizer assim, não, mas lá os empregos pagam $4 mil. Mas você sabia que um aluguel médio custa quanto? $2.000? Entendeu? E recebe semanal ou quinzenal. E outra coisa. Semanal, trabalhou, ganha, não trabalhou, tchau. Se você não voltar na segunda-feira, o teu chefe vai arrumar outro pra colocar lá. Tudo bem, a gente tem escassez de mão de obra lá. Não vou tirar isso. Mas lá você não tem nada. O Brasil você tem tudo. Não, e tem uma coisa, se eu não me engano, lá não tem férias remunerada. É você que paga as suas férias. Né? Não, e você negocia. É que assim, como a gente tem dificuldade de mão de obra, uma hora a gente tem que fazer outro. Tem até motivo para podcast já falar só porque eu estudei nos Estados Unidos, eu venho estudando, e porque é difícil lá, o Rafa tá lá agora também. Tem características específicas O Rafael tá com a gente lá agora, o Kleber tá desenvolvendo com a gente lá clientes. Eu ralei, tô há 3 anos lá com o Luciano lá, e a gente tá aprendendo lá ainda, a gente nem cresceu. A Real Plus hoje nós temos uma plataforma top, mas o próximo passo a gente tá dando ainda e aprendendo. Mas assim, esse assunto é para um outro podcast. Ele é uma cauda longa, mas assim, o que eu acho que vale reforçar? Você tem que entender quem é seu colaborador, quem é seu cliente, como que o seu negócio se aplica nesse contexto, para você conseguir dentro da gestão, das ferramentas que a gente já falou até agora, como que isso se aplica e se usa. Porque cada um vai ter seus mecanismos e possibilidades. Então, hoje dentro de São Paulo você tem um contexto, dentro do Vale do Paraíba você tem outro, na capital você tem um outro contexto, no Rio você tem outro, nos Estados Unidos você tem outro. E aí as empresas que querem expandir ou atuarem nessas praças precisam saber isso para fazer a gestão de pessoas ou até mesmo para querer vender mais e faturar e ter seus resultados financeiros, correto? Sim. A gente já está aqui chegando na reta final do podcast. Eu queria trazer um pouco aqui para
dar algumas dicas de ferramenta que a pessoa, que o empresário, quem está nos assistindo, que tem a curiosidade de saber mais. A gente vai trazer um pouco aqui do marketing, mas queria ouvir do seu lado de gestão, César. O que você sugere como ferramentas? E assim, para ele sair daqui, assistiu esse corte, assistiu esse podcast, aplicar alguma coisa para começar 25 diferente. Tá, então vamos lá. Nós temos hoje, eu costumo dizer assim, quando o pessoal pergunta ferramenta assim, de inteligência artificial, nós temos muitas ferramentas. Só que é o seguinte, a maioria dos empresários, eles têm dificuldades. O próprio ChatGPT, eu tenho aprendido muito a lidar e a perguntar, porque a grande dificuldade do ChatGPT não é pagar $20. Não é. Uhum. Eu tenho não é escrever, é saber. Exatamente, saber o que escrever. Então, nós estamos falando de uma ferramenta. Ontem à noite, depois você cobra que eu te mostro, eu estava criando, eu estou aprendendo a lidar com ele ainda. E aí, ontem comecei a perguntar para ele assim, falei, cria para mim uma imagem. Eu não sabia. Ele cria uma imagem. Ele cria uma imagem. E é o barato que assim, ele ficou tão... como é que eu posso dizer assim? Bravo comigo. Eu não vou falar. Eu tô num podcast. Que chegou uma hora e eu falava assim, não, mas eu quero com outras cores. Não, mas eu quero com a letra maior. Com a letra maior. E ele foi criando imagem. Chegou uma hora que ele ficou bravo comigo e ele disse assim, ele falou, tipo assim, eu tô cansado de criar. Ele não falou nessas palavras, o chat, tá? Mas ele disse assim, ó, você já utilizou muito, não sei o que lá, aí tem que ver um pacote... O outro pacote. Para você comprar, para você pagar. Isso é. Então nós temos muitas ferramentas de inteligência artificiais, que aliás, nem sou eu especialista, é o Rafa, ele é especialista em ferramentas. A gente tem até treinamento para inteligência artificial, para levar para as empresas e empresários. O Rafa ele é especialista nessa área. Eu ainda utilizo, nós temos uma plataforma, a Real Plus hoje tem uma plataforma onde a gente tem lá já, eu fiquei feliz essa semana, nós inauguramos a nossa reunião, o nosso meeting. Gravado dentro da plataforma. Gravado dentro da plataforma. Cara, gera uma ata. É isso aí, pura inteligência artificial. Pura inteligência artificial. Então não precisa ter alguém escrevendo ali a todo momento. Tudo que é desenvolvido, falado... Exatamente, pura inteligência artificial. Então assim, o cliente nosso, a partir de agora, já vai receber uma ata. O próprio Luciano, que não participa com a gente, eu e o Bruno, a nossa equipe técnica e tal, né? Então tem essa parte... de plataformas também. Isso aí traz uma curva de produtividade gigantesca, né? Lembra que eu falei sobre velocidade, hein? O mais rápido. E eu tenho ferramentas hoje, várias ferramentas, em Excel mesmo. Eu acho que eu brinco, né? Que eu tenho 58 anos, eu sou muito fixado no Excel. Mas, tá aqui o Rafa, as minhas planilhas em Excel... uma conversa com a célula da outra. E assim, são lindas, além de ser lindas... O verdadeiro Power BI. O verdadeiro Power BI. Um ponto importante aqui, ó. Você tem que tomar cuidado se você põe no currículo se você é Excel avançado, porque tem Excel avançado e tem Excel ok. Tem o Excel Ninja, cuidado. O meu cunhado Renato, mandou um abraço pra ele aqui, o meu cunhado Renato, ele uma vez falou pra mim assim, ele tinha uma empresa de depósito de gás, alguma coisa assim, só que lá é aqueles depósitos que vende água, vende não sei o que lá. Sim. Ele falou, cunhado, tô começando isso aqui, cara, mas contratar uma plataforma, dá trabalho, não sei o que lá. Galera, eu consegui criar, lembra de mostrar, criar um sistema para ele no Excel, onde ele entrava lá, ele controlava estoque, saiu, e o funcionário dele ia lá, dava baixa no estoque, cara, dava baixa na água, dava baixa no gás. Olha, eu tenho uma planilha dessa aí que eu libero para qualquer pessoa que eu nem utilizo mais. Aí, ó, fica a dica. Fica a dica. Então, manda mensagem que eu mando de graça essa planilha que eu criei. O que eu acho legal disso tudo que você está falando é que não é sobre a ferramenta. Mas é o porquê tá usando aquilo, né? Exatamente. Então assim, ó, eu tenho que controlar estoque, porque quando eu vender, talvez eu vou ter que comprar de novo para não faltar estoque. Então eu acho que a dica que eu acho que principal aqui é o que você precisa saber do seu negócio que você não sabe ainda, para você poder planejar 25. Né? Como que eu levanto dinheiro? O que são as fontes geradoras de receita do seu negócio? É o marketing? É o comercial? É eu visitar mais cliente? É eu ligar mais? É eu mandar mensagem no WhatsApp para fazer um plano de assinatura? Ok, você vai vender mais. Você vai precisar contratar mais pessoas? Você vai precisar olhar para o seu negócio e ampliar a área de atendimento, porque eu não vou conseguir atender só com um balcão ou uma sala de reunião. É isso que você tem que olhar o seu negócio para 25. Exatamente. O que você quer dele? Não só sobreviver. Eu acho que o empresário, ele não tá nesse jogo para sobreviver. Ele tá nesse jogo para ser intencional. Essa é a minha pergunta que você fez foi a técnica. O lado comportamental é isso que você está colocando.
é mais importante que a técnica. Porque todas essas ferramentas aí, que você fala assim, você passar mensagem para mim, meu celular, no caso, fica à vontade, acho que pode... Vamos deixar no descritivo do vídeo. Pode fazer contato, que ferramenta, isso aí é tranquilo, tanto inteligência artificial, a gente vê. Só que tem um porém, tem um lado comportamental. Pode falar, Kleber. Não, o que eu ia dizer, assim, completando o que o Rafa falou, a plataforma, ela diminui o tempo daquilo que você já faz. Então, hoje, é muito complicado, principalmente dentro da comunicação, a gente não fala de 30 dias, a gente fala de dia a dia dentro de 30. Exato. Então, é um dia de cada vez. Exato. Então, assim, se você vai contratar uma plataforma, seja ela qual for, para utilizar, vai ser para otimizar o seu tempo e o seu trabalho, desde que esteja dentro da operação. Porque senão, eu tenho uma super plataforma e você está fazendo a parte contábil da sua empresa? Não, então por que você quer a plataforma? Vão aprender a parte contábil da empresa, vão aprender a fazer comunicação da empresa, vão aprender sobre depois você automatiza isso. Sabe por quê? Sabe qual é o grande erro no caso da comunicação, tá? Porque às vezes a empresa precisa já nascer sistêmica, né? Deixa eu contar uma historinha aqui para vocês, para resumir a história do Rafa, porque o tempo dele está contado. Quando vocês pensarem, presta bem atenção nisso agora. Aquela câmera ali, mas vamos olhar lá. Eu vou dizer uma para vocês. Quando vocês pensarem em planejamento, pensa o seguinte. É balela isso. Para quê? Eu começo a fazer, vai crescendo, eu vou executando. Campeonato de cortar lenha. Não sei se eu comentei com o Rafa. Campeonato de cortar lenha. 2 caras, né, 2 pessoas se apresentaram. Um cara gigantesco, né, forte. Chegou com o machado de lá com... agora vou... E tinha as regras de organizar. Então tinha 2 pilhas de lenha e tinha toda uma regra de organizar aquilo. Cortar em tamanhos menores e tal. E organizar. Aí chega o magrinho, né? Aquele cara pequenininho, assim. Clássico, né? Com uma machadinha até menor um pouco. E sentou os 2 assim. E aí, tipo, tinha 1 hora para os 2 cortar a lenha. E, o povo ficou louco. Falou, cara, isso já ganhou. Já ganhou. É a corrida da tartaruga Caleb, porque a tartaruga Caleb dorme no meio do caminho. Essa é boa. Você entendeu? Aí, automaticamente, todo mundo vaiou o magrinho e tal. O magrinho, aí beleza. Deu um tiro lá, né, pra começar a cortar lenha. Aí o magrinho sentou em cima do negócio de lenha aqui. E o grandão catou a marreta dele, uma machada dele lá, a machadinha dele lá e pá! Começou a dar porrada, pancada, desculpa. Pancada. Colocando muita força. Muita força, legal. Beleza. E o naquela bela pose típica, né? Assim, afiando uma machadinha. Todo mundo começou a xingar, a brigar e tudo mais tal. Com o cara tal. Isso chama-se o quê? Planejamento. Aí passou meia hora, 10 minutos, todo mundo, esse cara é louco, esse cara não vai cortar, não vai... Só que tem um porém, tipo, meia hora depois, o grandão tava dando uma retada lá, só que a machadinha dele tava muito bem afiada. Uma pancada que ele dava, pelo cálculo lá que eu tava dando uma lida, equivalia a 18 pancadas que o outro tava fazendo na força. Na força e sem corte. E o magrinho foi lá, afiou o machado, aumentou a produtividade dele porque tinha uma estratégia por trás. Exatamente. E trouxe uma eficiência. E tinha uma ferramenta extremamente eficiente, né? Ou seja, no final, com 55 minutos, o magrinho, né? Ele estava sentado, com tudo organizado, e o grandão tava lá dando pancada. Se matando. Exatamente. A grande dificuldade do empresário, muitas vezes, primeiro, é ouvir, escutar, parar para prestar atenção. Eu sei que muitas pessoas, eles vão começar a ouvir esse podcast, muitos começam a ouvir, e eles simplesmente, eles falam assim, eu não vou dar sequência porque isso eu já sei. Melhor aula que eu tive na minha vida foi uma aula de 5S. Eu sou especialista em 5S, eu implanto 5S nas empresas. E eu fui para a FGV um dia, que a gente passava lá, né, um módulo de 8 horas da manhã até as 6 da tarde, 5 e pouco da tarde. E aí, uma professora chegou e falou, e aí eu olhei lá o módulo do dia 5S, falei, gente, eu implanto, eu sou especialista em 5S. Nessa hora você tem que ter humildade. A professora entrou e virou e falou para nós assim, ela falou assim, olhou para nós e falou, eu sei que muitos de vocês são especialistas em 5S. Olha a estratégia dela.
Só que eu queria que vocês deixassem tudo lá fora, tudo que vocês sabem sobre o 5S, abrissem a mentalidade de vocês, fossem humildes e tentassem aprender um pouquinho daquilo que eu vou falar para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Foi uma das melhores aulas de 5S da Olha só, que legal. Interessante. Então, só isso, e o empresário que tem essa dificuldade. Ouvir, Às vezes né? você começa a falar, ele fala, mas eu já sei tudo isso, eu já sei. Faz Mas na tantos prática, anos que eu já faço e isso, ele não né? consegue entender porque a empresa dele não consegue ganhar dinheiro, ele trabalha pra caramba, ele se arrebenta lá, a empresa não cresce, no mínimo ela cresce bem pouquinho. Quando eu vejo o Rafa falar, eu fico orgulhoso, os Rafas, né? É. Rafael, falar. Eu não aceito nada menor do que crescer 100%. É uma luta, assim? viu? Não é fácil. Sim. Olha, isso requer, é lógico, tá dentro do propósito e olha, muita disciplina. Força de vontade não leva a sucesso, é disciplina. Porque o ano ele é... ele é o ano. Exato. Ele não adianta e não atrasa. Não. O tempo é o único vetor principal aí para todos. Então você precisa ter essa consistência para que o machadinho sempre esteja afiado. É isso aí. Peraí, Bel, só uma coisinha aqui, ó. Eu falei de dinheiro, de financeiro, falei de gestão de talento. Deixa eu falar só uma frase de processo. Claro, só uma por só. favor. Ó, olha só, olha que frase. Essa frase eu criei, e assim, por tudo que eu já vi acontecer. Olha que interessante. O processo, o que é processo, pessoal? É assim, você não faz coxinha, aí aumentou a quantidade de coxinha, você fala assim, ó, ô mãe, empresa pequena, ô mãe, você só vai bater a farinha, ô irmão, você só vai amassar, ô irmã, você só vai colocar o frango dentro e você só vai fechar e vai fritar. Fechou? Esse é processo. Dentro das empresas é igualzinho, para serviço só, tudo se repete, como Tudo você se falou. repete, Tá. Olha que interessante. O processo, ele garante a repetição da execução com perfeição. É isso aí. Por que você precisa implantar o processo na sua empresa? Né? Porque o processo, ele garante a repetição, a perfeição na repetição. Sim. Então, a partir do momento que você implantou outra parte do processo, só que o empresário ele tem muita dificuldade. Quando ele tem que aprender, ele tem que entender como é que funciona a empresa dele e investir nessa parte e escrever o processo. Sim. Parece óbvio, mas tem que escrever. Eu tenho um manual lá, acho que não sei você, eu tenho um manual de empresas que eu atuo hoje como consultor gigantesco, que tem, sei lá, 200 páginas, aquele que eu te mostrei. Não, é assim, ó, por exemplo, eu acho que só para ilustrar aqui, quem que chega na sua empresa e acende a luz? Quem? Exatamente. Que horas? É o primeiro? É o segundo? Segredinho pra você, quando você implanta o fluxograma de todos os colaboradores, tem gente que tira o lixo. Tem empresa que tem 7 funcionários que tiram o lixo no final do dia. Aí, mas eles colocam isso escrito lá no fluxograma. Eles colocam lá. Aí, quando se junta, porque eles não sabem, na verdade, eles vão ver o fluxograma do outro. Quando você cruza as informações, daí a gente tem ferramenta para cruzar as informações, aí eu falo pro dono da empresa assim, ô Rafael, você tem muito lixo, mas lixo mesmo, lixo de lixo, sabe de né? lixo. Aí eu falo assim, porque tem 7, no final do dia tem 7 pessoas que passam tirando os lixos. Sim. Ele fala, gente, estão me Não, e enrolando. às vezes você acha que você precisa, É um exemplo, tá? você precisa contratar mais, mas na verdade você precisa otimizar o seu processo para ter mais eficiência e você conseguir ser mais competitivo no mercado, né? Bom exemplo isso. Vai lá, Rafa. Estamos chegando aqui no final. Acho que a gente trouxe bastante dicas. O que a gente pode trazer aqui de dicas para a área de marketing, para quem estiver assistindo a gente implantar saiba o que você quer construir, seja vender mais, seja vender mais caro para o seu cliente. Pensa em estratégias de manter seu cliente sempre comprando com você, seja de recompra, no caso de produtos, ou até mesmo assinaturas. Tenha isso de uma forma clara no objetivo. Invista em marketing digital, sim. Tá? Sim. Grupos de WhatsApp, base de dados. Pega a base de dados de todos os seus clientes, organiza, cria campanhas de indicação, enfim. Ferramentas não falta, e de forma gratuita até. Claro que empresas maiores têm assessorias, tem time interno de marketing, enfim, pode ter a SXS como parceiro estratégico do seu negócio, mas no final a essência é a mesma. Defina os objetivos, veja quais são os canais e a forma mais adequada para construir isso e se comunique. Gere repetição, passa essa mensagem constantemente para o público certo. A gente deu o exemplo aqui do B2C e B2B. Tenha clareza de quem é seu cliente, dos seus parceiros de negócio, para você conseguir faturar mais dentro dele. Certo? Quer complementar alguma coisa? Quero. Se você não pegou no começo, eu vou repetir. Tem a visão de 3 pilares muito importantes. Sim. A realidade que você considera que você vive no seu negócio e na comunicação do seu produto ou serviço, a realidade do mercado e o que realmente é real.
eles estão conectados, mas não necessariamente estão fluindo para que você tenha bons resultados ou aumente a sua produtividade, tenha planejamentos estratégicos de negócios mais bem elaborados, com diretrizes e objetivos claros, não só para o mercado, mas para os seus colaboradores também, porque a força é de dentro para fora, não de fora para dentro. E essa dica, fica com esses 3 pilares que vai ser um sucesso, com certeza. Sem dúvida. Eu acho que foi um podcast muito rico. Ainda não terminou, tem aquelas perguntas de bate-pronto para você, Cezão. Só um detalhe para você. Empresário que não sabe qual caminho ir, qualquer caminho serve. Essa é excelente. Pessoal, às vezes no seu negócio você não sabe para onde você tem que ir, entendeu? Olha que absurdo. Tem que escolher, escolha. Defina, seja intencional. Exato. E se ainda continuar perdido, procure profissionais que possam te ajudar. Eu acho que a grande dificuldade hoje das pessoas que eu vejo é o que eu falei para você. Elas querem, elas têm dificuldade de fazer investimento. Não é custo, não é gasto. Quando você contrata uma consultoria, o tal de afiar a machadinha. É isso mesmo. Assim, é investimento. Você investe de um lado e você reduz custo de outro. Então, teoricamente, você gasta a mesma coisa, ou às vezes até menos. Marketing é investimento. Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente. O marketing estratégico que funcione, sem dúvida, ele é uma engrenagem de criar dinheiro para o negócio. E ele não é uma opção da empresa. Não. Ele tem que ser obrigatório. Ainda mais no mercado competitivo exatamente. como hoje. Quem não fala, não se posiciona... Tem empresa que não acha isso, tá, César? De verdade, você sabe disso. Tem empresa que acha que a parte de comunicação da empresa é besteira. Só a hora que eu estiver ganhando muito dinheiro que eu vou contratar alguém de marketing. Não é assim que funciona. Às vezes só não é grande porque não faz isso. O grande problema das empresas é quando elas, infelizmente, pessoal, elas nos procuram quando a gente avalia, tá? A gente tem um padrão de avaliação, um diagnóstico lá de -10, 0 e mais 10. E marketing também é isso. Quando elas estão em estado muito ruim. Elas acham que elas só precisam consultoria quando elas estão em estado doentes. Doentes. Só precisa cuidar da saúde depois que está doente. Não. Você pode cuidar da saúde do seu negócio, tendo uma qualidade de vida com práticas saudáveis, para não ficar hospitalizado e ficar doente. Exato. Claro, pode acontecer acidentes, que aí você vai estar precavido ali com um apoio, mas é sempre com o intuito de anteceder o problema principal. Estamos chegando ao final. Sem dúvida, esse podcast aqui tem muitos conteúdos, muitas ferramentas, muitas possibilidades, mas o segredo é a forma que você pensa para o seu negócio. Então, esse é o ponto principal. Agora, as perguntas de bate-pronto para o Cezão. Cezão, essa daqui é para você responder assim, ó. Eu vou falar uma palavra e aí você tem que falar o que ela significa para você em uma, 2 palavras, tá bom? Sucesso. Sucesso. Para mim é saúde e família. 2, vou falar 2, tá? Boa, tranquilo. Ótimo. Desafios, o que é para você? Desafios? Ser líder em consultoria nos Estados Unidos em 2025. Luciano, tamo junto. E Rafa, tamo junto. É isso aí, vambora. Expansão. Bora! Expansão. Bora. Bora! Inovação, o que é pra você? É inteligência artificial. Sem dúvida nenhuma, é inteligência artificial. Eu tô focado. 2025. Aí, gostei, Boa, tô focado. O que é estratégia pra você? Estratégia é você trilhar o caminho. Agora vou ter que ser trilhar aquele caminho que você não trilhou ainda, mas que você está enxergando alguma coisa muito boa, algum resultado extremamente possível lá na frente. Para mim, isso é estratégia. E crescimento? Crescimento é dobrar o meu Prolabore no próximo ano que vai chegar. Mas detalhe, quando você dobra o teu Prolabore, significa que o restante tá tudo indo muito bem. Então, eu posso chamar de outra palavra, é isso? Pode, consequência. Consequência. Crescimento isso, é consequência. Boa. Consequência do restante. Porque, você concorda? Né? A última coisa que eu coloco no meu business plan é o meu Prolabore, porque eu adequo ele. Exatamente. Aí, se ele tá baixo, tá Não, assim. tem até uma frase, isso muito para liderança, né? Como que você mede o líder? Ou o empresário, ou quem são os líderes? Através do resultado do time liderado ou da empresa. Exatamente. Então, assim, o Prolabore, ele acaba sendo uma consequência por uma empresa de sucesso que se organizou, que se estruturou, que se reinventou, que enfim, e aí que naturalmente cresce no mercado e aí passa a ter a oportunidade de ter um salário maior. Sim, perfeito. Mesma lógica para os líderes, que aí ele lidera um time e ele é medido pelo resultado que ele gera desse time. E essas, eu acho que é uma perspectiva que as pessoas têm que entender. A gente tem que ser intencional na nossa vida. Senão, não dá. Senão a gente vai ser com aquela frase do camarão que dorme a onda leva. Sim. Tem uma analogia que eu não posso ser o metrô de São Paulo.
eu não quero nem ir para aquele lugar, mas o povo vai te levando assim, ó, e você não se importa com isso. Você vai passear por São Paulo sem querer. Sem querer. Mas estamos chegando aqui ao final, agradeço a atenção de todo mundo, quem ficou até agora aqui. A gente falou muito sobre planejamento, como integrar isso à gestão e marketing do negócio, já para aplicar aqui em 2025, começando o ano. E um ponto interessante, não é sobre estar no papel, isso é sobre estar em prática. O papel é natural, é processo, tá? E impulsionando os resultados reais do seu negócio. Aplica. Essa é a dica que a gente traz aqui pra você, fomentando. Agradeço, Cezão, mais uma vez, obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento. Eu que agradeço, tá? meu Sua amigo. parceria. Meu Tamo querido, junto. muito obrigado. Tantas ideias, enfim, inspiradoras, de vida, perspectiva, visão, enfim. Sem dúvida, é sensacional. Convido aqui pra seguir as suas redes sociais, as redes sociais da Real Plus, a do César. Tá? É um prazer estar aqui com vocês. Não esqueça também de seguir o Pod Faz o Seguinte, nosso Instagram, o Instagram da SXS Marketing, tá? E lá vocês vão encontrar nossos Instagrams pessoais também. E compartilha esse episódio, porque não tenho dúvida que, como você disse, César, a sua vida mudou. A gente acabou não entrando muito nesse ponto, mas a sua vida mudou com todo o empenho que você colocou em se desenvolver como pessoa. Você investiu muito em educação na sua vida toda. Sim. E isso se materializou de várias formas para você gerar resultado na vida de outras pessoas. Sim. E aí veio o seu sucesso. Perfeito. Então, com base nisso, compartilha esse conteúdo. Ele tem muito valor para aqueles que às vezes está começando ou está travado numa situação que às vezes pode destravar e mudar a vida. E quando a gente muda a vida de um empresário, a gente está mudando a vida de uma empresa que tem colaboradores, que atende clientes. Então a gente está impactando muito a sociedade. Por isso que o podcast existe, com o intuito de levar conhecimento para todos. Então compartilha com todo mundo que você acredita que faz sentido. E no próximo episódio, quero já deixar aqui o convite para vocês, vamos falar de vendas para a gente fechar a temporada de final de ano de 24 sobre vendas. Porque é o único assunto que a gente não falou aqui, né? Verdade. De planejamento para 2025, como transformar seu negócio a partir de janeiro, tá? O convidado vai ser o Vitor Rocha, o empresário e CEO da BeUp Educação. Não perca. Gratidão por estar até aqui, grande abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Siga-nos, abraço.